Oi, este é o primeiro vídeo do 15º vídeo do Veda Edição 2020. Pois é, chegamos na metade do projeto e o que temos para hoje é a resenha do conto Maridos, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea Um Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. A gente cria o costume e gosta mais por costume que por outra coisa. Que outra coisa que podia ser? Depois a gente afeiçoa-se, mas afeiçoa-se já de outra maneira, e são os filhos grandes que casam conosco. Assim começa Maridos, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história de um certo narrador que é um pouquinho misterioso no começo. Aliás, falando em certo mistério, eu preciso manter talvez um pouco de mistério a respeito dessa história. Por isso, vou até fugir um pouco do tradicional e fazer um grande apanhado do que se trata essa história, porque na verdade é só um fiapinho dela mais uma vez. E também não cair em sessão spoiler, onde eu vou entregar tudo, porque é um texto que, já adianto, eu gostei bastante e não posso estragar a experiência de ninguém. Sempre lembrando, até agora, aqui nessa coletânea de Fernando Pessoa, da sua prosa, que não tem nada de poesia. Até agora eu não encontrei bons textos, na verdade estou muito decepcionado. Esse aqui é o texto número 10, se eu não me engano, acho que é isso, né? Se não for, passou de 10 também. Mas enfim, o que importa é que realmente eu estou muito decepcionado. A primeira história aqui do texto, do livro, foi bastante interessante, mas também sem grandes roubos de originalidade. Depois foi caindo muito o ritmo e aqui ou acolá apareceram duas outras histórias interessantes. Claro, o grande ponto que me está doendo bastante é que tem muita filosofia aqui nos textos do autor português. E finalmente temos agora nesse conto, que aliás é bem pequenininho, só uma página e mais um pouco. Realmente, até a gente pode dizer que há uma certa filosofia aqui, há uma reflexão sobre um contexto que esse personagem está. E é interessante, mas não chega a ser algo exatamente filosófico, que, como eu disse, é algo que estraga bastante toda a experiência da leitura desta coletânea. Se eu soubesse que ia ser tão chato assim, talvez eu nunca tivesse adquirido esse livro. Eu comprei realmente na pura curiosidade de tentar descobrir o que é Fernando Pessoa em prosa e não em suas poesias. Claro, eu também nunca fui um grande leitor de muita coisa do Fernando Pessoa ou dos seus heterônimos. Então realmente, sim, algumas poesias dele tem bastante coisas filosóficas, o pensar sobre alguma coisa, mas na prosa realmente ele é muito chato. Enfim, o que importa é o texto de hoje. Essa pequena narrativa que vai direto ao ponto. Aliás, vai direto ao ponto, mas mantendo o tom de mistério. Essa frase inicial que eu li para vocês, que é exatamente o começo do conto, abre uma certa reflexão a respeito da gente gostar das pessoas. Por que gostar? Em seguida, a gente percebe que esse narrador é um pouquinho nebuloso. E ele começa assim a falar aqui e acolá dessas outras formas de gostar de uma pessoa, ou de uma certa necessidade, e também do não gostar de outras. Depois, um pouco mais para frente, um ou dois parágrafos a seguir, esse narrador diz pra gente que é uma certa inveja de umas pessoas para com as mulheres que se vendem na rua. As populares prostitutas, aqui colocadas como putas, se eu não me engano, é uma coisa bem mais crua. E sim, a gente começa a perceber que, puxa, por que essa certa inveja, Porque, bom, o texto logo explica também pra gente. Não vou dizer exatamente qual é a motivação dessa inveja, mas que tem tudo a ver. O que importa é que no decorrer do texto a gente acaba percebendo que esse narrador aqui misterioso pra gente começa a se revelar aos poucos e a gente começa a entender de fato quem é esta pessoa. Aliás, há uma insistência no texto a todo momento dessa pessoa que narra pra gente a história. A gente percebe que ela está conversando com uma segunda pessoa. E essa pessoa narradora sempre se refere a outra como juiz. Sim, parece que está tendo uma certa confissão aqui, talvez, um depoimento, quem sabe. Será um julgamento? Pode ser. Mas isso a gente só pensa um pouco mais para frente, porque no começo essa referência, essa pessoa que escuta o que o narrador tem a dizer, é só uma referência, o tal de um juiz. Mas depois, aos poucos, que a gente vai entendendo exatamente do que se trata essa história, e ela vai ficando então muito interessante. Ou seja, em resumo, essa história aqui se vende como um belo de um mistério que aos poucos vai se traduzindo, até que chega um momento que a gente lembra do título aqui da história, Maridos. E também
um pouquinho antes talvez, a gente perceba que essa pessoa que narra a história aqui pra gente, na verdade é uma pessoa feminina. Sim, é uma mulher que está aqui falando perante este juiz. Bom, diante disso muitas coisas já podem ser pensadas. Mesmo eu não querendo dizer nenhum detalhe, só de dizer isso você já pode deduzir muitas coisas. E talvez eu já comece a estragar a experiência de leitura de vocês. Na verdade, talvez não estrague porque esse texto aqui é muito bem azeitado pelo Fernando Pessoa, né? Quando eu terminei a leitura eu falei, caramba, que bom texto, finalmente aqui dentro dessa coletânea que tanto eu não estou gostando. Como pode, né? Um texto tão curtinho. Aliás, um dos grandes problemas daqueles textos filosóficos era justamente porque eles eram enormes, mais de 10 páginas de pura encheção de linguiça filosófica. Cansa bastante, só de lembrar já dá um tédio danado. E claro, nesse texto bem curtinho, como ele pode ser muito bom, né? Mesmo também divagando sobre um tema interessante. Aliás, o tema aqui central do conto, que é essa coisa do gostar ou não gostar, é muito bem desenvolvida. No desfecho aqui dessa pequeníssima história, dá para dizer que é uma história aqui, mesmo que seja uma certa narração de fatos que aconteceram anteriormente ou durante muito tempo na vida desta pessoa, desta mulher no caso. É bastante curioso. Aliás, a gente podia até imaginar esse texto aqui na pele escrita de Clarice Lispector, por exemplo, que gosta tanto das personagens femininas. Isso cairia muito bem a ela. Com Fernando Pessoa, lembrando os outros contos que eu já vi aqui dele, não parece que ele gosta de trabalhar muito a figura feminina. Para falar a verdade, eu não lembro agora de uma história que seja do ponto de vista de uma mulher. Acho que não há. Posso estar errado, mas acho que não. Realmente todos os outros foram homens. Criança também não. Não acontece, muito menos velhos. Talvez um pouco de idade sim, mas que é a coisa da filosofia, né? Quem sabe? Mas o que importa é que as mulheres realmente aparecem muito pouco por aqui em Fernando Pessoa. Curioso isso, agora que me toquei também. Gozada, às vezes umas reflexões sobre uma história que a gente vê acontece muito tempo depois, né? Mas, de fato, ok. Ele se aventurou pelo universo feminino e ele se saiu muito bem, com certeza. Sim, eu não tenho mais nada a dizer a respeito desse texto sem entregar exatamente do que ele se trata. Algumas pessoas podem chegar ao final e tomar um certo susto. Eu, quando eu cheguei no desfecho, também falei, uau, que negócio interessante, bacana. Claro, como eu disse, né? De eu ter falado algumas coisas aqui nesse vídeo, vocês podem muito deduzir o tal desfecho. Mas quando você está acompanhando a leitura sem nenhuma informação prévia, realmente tudo se torna uma grande de uma surpresa. Por isso que eu já comentei, esse texto aqui é muito interessante. Fernando Pessoa acertou muito por aqui e realmente não tem quase nada a reclamar. Aliás, eu não tenho nada a reclamar, não tenho como apontar defeitos aqui nesse pequeno conto. Ele foi muito interessante. Talvez o que eu posso dizer agora é que não sei se vale uma nota máxima, por exemplo. Embora pudesse, né? Eu estou na dúvida agora, confesso. Muitas vezes eu leio um texto, contos, claro, estamos aqui no projeto Contos do Meio Dia, né? Que depois eu leio de um dia, vou gravar no dia seguinte, acabo folheando um pouquinho e acabo mudando a nota. Às vezes eu aumento um pouco, raramente eu diminuo, mas eu tento aumentar um pouquinho a nota. Sim, a nota de hoje vai ser quase máxima. Por que eu não posso atribuir uma nota alta então para esse conto Fernando Pessoa, já que eu gostei bastante, se difere muito do que a gente viu anteriormente? Acho que eu posso até mudar de opinião e talvez atribuir a nota máxima, quem sabe? Não sei. Agora fiquei na dúvida, talvez porque no fundo é um texto curto, mas por ser curto ele acerta em todos os pontos. Como eu disse, eu não sei apontar um defeito aqui nesta história. Enfim, portanto, para Maridos, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo 5 asteriscos. Finalmente, o autor português me convenceu na sua prosa. Bom, e amanhã a gente vai para as Páginas do Futuro, uma coletânea de contos brasileiros de ficção científica. Vários autores diferentes aqui, e amanhã teremos uma obra de Oswald Beresford, que eu não sei se é um autor contemporâneo a nós ou não. Deixa eu dar uma folhada aqui, sapecada, e descobrir quando foi publicada esta história aqui. Foi publicada em 1923. Bom, então é um autor das antigas, uma história super curtinha, apenas 4 páginas e meia. Bom, espero que seja
muito interessante também, como está sendo a maioria das histórias aqui, desta coletânea de histórias de ficção científica. Gosto bastante desse gênero. Se você gosta também, comenta aqui na descrição do vídeo. Enfim, aliás, falando em descrição do vídeo, né? Deixo lá na descrição do vídeo links para você poder adquirir este livro aqui de Fernando Pessoa. Sim, por causa de uma história, às vezes eu digo sim que vale a pena comprar uma publicação. No caso, a história de hoje que vocês viram, né? Era para ser 4,5, mas acabei atribuindo 5 asteriscos. Mas enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, o de ficção científica, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020, que está aqui dentro do Veda 2020. E tchau!